Irmãos e minhas irmãs, espero que vocês estejam todos e todas bem, né? Hoje, infelizmente, não pudemos ter o nosso culto lá na nossa igreja por conta da tempestade que tivemos a partir das 6:30 da tarde, que se estendeu até agora há pouco. Cheguei em casa há poucos minutos e, como informei aí no grupo, eu iria trazer a mensagem que havia preparado para o nosso culto, né? Já queria, antes de mais nada, mostrar aqui que eu estou com a camiseta do Encontro de Mulheres. A Ana Lídia já levou hoje. Ana Lídia, fica tranquila, porque eu só vou pôr para lavar a partir de quinta-feira, né? Para não estragar aqui o que foi silcado, né? Só coloquei aqui para fazer a propaganda e lembrar mesmo, principalmente as irmãs, que o encontro está chegando. É aí no dia 11 de março, né, um sábado. Antes de mais nada, gostaria de orar, né? Primeiro agradecendo a Deus pelo livramento, creio que todos estejam bem, apesar da tempestade que tivemos. Vamos orar? Senhor, obrigado porque o Senhor tem nos guardado e nos cuidado. Que o Senhor nos abençoe nesse tempo agora de reflexão na Tua Palavra. Que possamos ser visitados pelo Teu Espírito Santo, pelo fogo do Espírito, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu queria meditar com vocês lá no texto de Hebreus, né? Eu já havia indicado isso no folder sobre o culto. Hebreus capítulo 12, versos 28 e 29, eu vou ler aqui na minha Bíblia. Tradução Revista Atualizada que eu estou usando aqui, tá? Porque não muda muito, as traduções são muito parecidas. Diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12, 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Que Deus nos abençoe nessa reflexão. Então, a ideia aqui é do fogo do Espírito, né? Que é a temática que eu queria tratar nessa noite. Queria trazer para a gente conversar, e tem 3 assuntos muito importantes nesses 2 versos que nós lemos ali do livro de Hebreus. Lembrando que Hebreus é um livro que não tem definição precisa, exata, correta de quem foi que escreveu Hebreus, né? Alguns conjecturam que tenha sido Paulo, outros conjecturam que tenha sido Apolo, outros conjecturam que tenha sido Priscila, e outros escritores ou escritoras possíveis, né, são conjecturados. Então não tem um autor do livro aos Hebreus, tá bem? É um livro muito interessante, é um livro que fala especialmente mensagem principal ali, que nós somos peregrinos neste mundo. Tem temáticas muito importantes, como a dos heróis da fé, temática sobre a fé. E esse capítulo 12, ele tem uma temática interessante, e os versos 28 e 29 esses 2 versos trazem 3 assuntos importantes. Então, o primeiro assunto que eu queria destacar aqui é sobre a graça. Se você observar aí nos versos que nós lemos, fala sobre retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então, retenhamos a graça. A ideia da graça, né, é que as pessoas meio que banalizaram a ideia e o conceito de graça. A graça não é barata, a graça custou muito caro, a graça custou o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ela não é barata, muito pelo contrário, ela teve um preço muito alto. O sangue de Jesus, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Esse é o preço da graça que nos alcançou. E essa graça, ela também não é barata, né? Nós não podemos entender que ela é barata, e quem trata dessa temática muito é um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele tem livros e escritos muito interessantes, um sobre discipulado, que ele fala logo na introdução ali sobre essa graça que a gente está achando que é barata, ela foi muito cara, né? Custou o sangue de Jesus, o santo de Deus inocente, e você pode observar que continua dando trovão aqui, né? Então, coisa hoje não está fácil. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então, a ideia da graça fala de reter a graça, porque muitos caem da graça. Sabe aquela ideia da pessoa que
que se perde pelo caminho, a pessoa que se desvia dos caminhos do Senhor. A gente fala, nossa, caiu da graça, né? No sentido de que tem muita gente que até entende a dinâmica da fé, até entende a dinâmica da salvação pela graça, mediante a fé, só que só entende, mas não vivencia isso, né? Passa a vivenciar valores e conceitos e preceitos que não são os ensinados pela palavra de Deus. Por isso que a gente fala que caiu da graça. A ideia de cair da graça também passa por uma dinâmica bastante interessante, que é das pessoas que, eu estou olhando aqui o verso, que é retenhamos, né? A ideia de reter a graça é a ideia aí de a gente se manter firme, né? A gente se manter firme, seguindo uma vida que esteja adequada e condizente à luz do Evangelho, né? Estruturada na luz do Evangelho. Então, essa ideia de se manter firme. Hoje nós vivemos uma época marcada por pessoas que têm muita volatilidade. E aí eu entro aí numa segunda temática, que eu falei da graça, falo do reino de Deus também. Fala sobre um reino que é inabalável. Olha aí o verso comigo, porque ele vai falar que recebendo nós um reino inabalável. Então, nós recebemos um reino que é inabalável, o reino de Deus. Né? Um reino de Deus que é justiça, paz e alegria. E interessante que a ideia do reino inabalável, ela vai de encontro e ela é ferida, essa ideia do reino inabalável, ela é ferida, essa ideia é ferida por pessoas que se deixam levar por qualquer ventinho. Não é uma tempestade como essa que caiu aqui hoje em Anápolis, não. Qualquer ventinho bobo e tolo de doutrina, esses ventinhos acabam levando as pessoas, né, para longe desse reino que é inabalável e para os valores desse reino, longe dos valores desse reino. E é interessante a gente pensar nisso, porque quando ele fala para a gente reter a graça, né, que nos leva a agradar a Deus, né, a servir a Deus, a adorar a Deus de maneira agradável, né, com santo temor e tudo mais, ele fala de reter essa graça para que a gente não siga na dinâmica da graça barata, mas de uma graça que custou o sangue de Jesus e que nos impulsiona a firmeza na fé em um reino inabalável que tem os seus valores e preceitos. Mas hoje em dia qualquer ventinho de doutrina, qualquer bobeira leva as pessoas do centro, do cerne do reino de Deus. E é interessante falar disso porque o que é que leva uma pessoa a sair do cerne ou do centro do reino de Deus, que é um reino inabalável? Falta de conhecimento da palavra, por exemplo, falta de conhecimento da Bíblia, falta de conhecimento dos textos, falta de conhecimento de Deus. Tudo isso leva as pessoas para longe do centro da sua palavra, para longe do cerne da sua palavra. E para longe do centro do seu reino, né, que é o reino de Deus, para longe do cerne do reino de Deus. E aí, quando fala de reter a graça, que é o que nos possibilita permanecer firmes, né, no reino, é para a gente não fugir da dinâmica do relacionamento com um Deus que é graça, que é misericórdia, mas que também é fogo consumidor, que é o terceiro assunto que eu vou falar daqui a pouco. Então, vamos pensar, vamos retomar aqui. A ideia do reino de Deus ser inabalável, essa ideia passa pelo fato de que nós precisamos vivenciar esse reino de Deus inabalável e vivenciar de fato, né, de fato e de verdade. Não com qualquer ventinho, soprinho bobo de doutrina tola que não tem base nenhuma na palavra de Deus, a gente já sair se perdendo do centro do reino de Deus, do reino do Senhor sobre as nossas vidas. Eu gosto muito dos teólogos espanhóis quando eles falam sobre a ideia do Basileia Tuteu. Basileia Tuteu é a expressão em grego, que a gente fala Basileia, mas é Basileia Tuteu, Basileia ou Basileia, seria reino, tuteu de Deus. Né? Então, Basileia Tuteu, reino de Deus, os teólogos espanhóis traduzem pela ideia de reinado de Deus e não de reino. Porque eles entendem que quando a gente traduz Basileia Tuteu por reino de Deus, isso pressupõe uma localização geográfica, um espaço geográfico, um place, né? um local. Tá? Então, por exemplo, um Reino Unido, a gente já pensa lá no Reino Unido, né? Um local, um espaço geográfico. Então, eles não gostam da ideia do Basileia Tuteu traduzido para reino de Deus, e sim para reinado de Deus, o que para mim faz mais sentido. Porque quando eu penso em reinado de Deus, eu penso em soberania de Deus. Quando eu penso em reinado de Deus, eu penso não em uma democracia, mas em uma teocracia, onde o centro é Deus. Quando eu penso em reinado de Deus, eu penso que é Ele quem dá as cartas. Na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, na vida da minha família e da sua família.
Então, nós só conseguiremos permanecer sob o reinado de Deus se permanecermos firmes na graça, retendo a graça pela qual a gente foi salvo. Né? Tem muita gente, eu disse mais atrás, que até entende a dinâmica da salvação, mas não é salvo de verdade. Falta conversão genuína. Teve contato com a graça, achou lindo, maravilhoso, mas não consegue vivenciar os valores do reino. E aí fica só no simpatizante ao evangelho. Tem muito simpatizante ao evangelho dentro das igrejas evangélicas brasileiras. Uma reflexão, seria você apenas um simpatizante ao evangelho? Ou de fato praticante da palavra, praticante dos valores do reino? Do reinado de Deus, do basileia tuteu, reinado de Deus, do reino de Deus. Ok? E aí tem um terceiro movimento que está lá no último verso, que eu gostaria de repetir, que fala do nosso Deus, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Por que o nosso Deus é fogo consumidor? Perceba, precisamos reter a graça pela qual a gente foi salvo, nos mantendo firmes pela graça no centro do reinado ou do reino de Deus, que é inabalável. O reino é inabalável, quem se abala sou eu, é você, por ventinhos de doutrina tolos, por falta de conhecimento da palavra, falta de relacionamento com Deus, falta de comunhão com a igreja, falta de vida de oração. Faltou isso tudo? Qualquer soprinho, qualquer ventinho tolo e bobo, fora da palavra, nos leva para longe do centro do reinado de Deus. E a gente só consegue estar no centro do reinado de Deus se estivermos firmes na graça que nos salvou, pela qual fomos salvos. E aí, por que o nosso Deus é fogo consumidor? A ideia de fogo consumidor, do Novo Testamento especialmente, é a ideia, traz dois sentidos, tem duas direções interessantes que a gente precisa pensar aqui juntos. Né? O primeiro sentido da ideia do nosso Deus é fogo consumidor é a ideia de um Deus que não tolera prática do pecado, que não tolera pessoas que são simpatizantes ao evangelho, mas estão distantes do centro do reino de Deus. É um Deus que não tem essa tolerância, porque ele é fogo consumidor. O Espírito Santo desce como fogo consumidor sobre essas pessoas. Por isso é o fogo do Espírito que consome essas pessoas que são simpatizantes ao evangelho, mas não são praticantes dos valores do reinado de Deus, do basileia tuteu, porque não estão firmes na graça. São simpatizantes, gostam, acham interessante e até vivem a vida da igreja porque é bacana, como se fosse um clube de pessoas que pensam parecido. O fogo consumidor consome isso, desce sobre essas pessoas. E o outro sentido do Espírito como fogo, do Espírito, fogo consumidor, Deus o fogo consumidor, o fogo do Espírito de Deus, é a ideia de um Deus que consome não o pecador, mas o pecado. É a dinâmica de um Espírito que purifica. A ideia do fogo consumidor é a ideia da purificação. Se tem um sentido da ideia da intolerância e do juízo, tem um sentido da purificação e da restauração. O fogo do Espírito é o fogo que purifica e restaura. Se você se identifica como apenas simpatizante, como apenas alguém que acha interessante, mas que tem percebido que não está vivendo os valores do reino, não está no centro do reinado de Deus na sua vida, eu quero que você tome cuidado e preste atenção. Se volte a Jesus, não resista à graça que te alcançou e entenda que o Deus que é fogo consumidor, o fogo do Espírito de Deus, ele pode te purificar, te restaurar, te transformar e tornar você de um simpatizante a um praticante dos valores do reinado de Deus, do basileia tuteu. Mas, se você não quiser esse Deus na sua vida, essa purificação, essa transformação do fogo do Espírito, ok, Deus não vai te forçar a nada, mas o fogo do Espírito é o fogo que não tolera quem brinca com o evangelho, quem brinca de Deus, quem brinca de ser cristão. Ao mesmo tempo, e aqui vai um dilema que eu desde a adolescência discuto com alguns amigos da igreja, desde a época que iniciamos no Ministério de Louvor aos 14 anos de idade, vai fazer 30 anos esse ano, que a gente discute isso. E a gente até hoje, quando se encontra, fala qual é o limite entre a graça e o juízo, entre o amor e a justiça de Deus. Deus é bom, misericordioso, fiel e gracioso, sim, mas ele também é justo juiz. Ele é fogo consumidor.
que pode consumir pela graça, amor e misericórdia os meus e os seus pecados, transformar as nossas vidas, mas ele também pode, como fogo consumidor, não nos tolerar enquanto pessoas sem arrependimento, sem conversão, com brincadeira do evangelho e apenas simpatizantes aos valores do reino. Basileia Tuteu, reinado de Deus, tem valores que precisam ser vivenciados. E o fogo, Deus fogo consumidor, o fogo do Espírito, tem esses dois sentidos. Que Deus nos ajude e nos abençoe, para que sejamos purificados, transformados, renovados, restaurados pelo fogo do Espírito, que é fogo de Deus. E Deus é um fogo consumidor. Que Deus nos abençoe e nos ajude nessa dinâmica, para que possamos vivenciar os valores do reinado de Deus, firmes, retendo a graça pela qual fomos salvos. E, ao mesmo tempo, recebendo o fogo do Espírito, de forma que os nossos pecados de todo dia a gente peca, mas que esses pecados sejam purificados, transformados, restaurados pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe, nos ajude, nos dê uma semana de presença dele, de vivência diária dos valores do reinado de Deus, do Basileia Tuteu. Que o fogo do Espírito me abençoe, que o fogo do Espírito te abençoe, que o fogo do Espírito, o Deus que é fogo consumidor, consuma, transforme, destrua os meus pecados e os seus pecados, para que sejamos restaurados, renovados na força do Espírito. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, fogo do Espírito. Vem sobre nós, purifica as nossas vidas e que sejamos homens e mulheres não apenas simpatizantes, mas praticantes dos valores do reinado de Deus, do Basileia Tuteu. Que possamos permanecer firmes na graça, purificados diariamente pelo fogo do Espírito. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Abençoa a nossa semana e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo, Espírito que é fogo, fogo consumidor, estejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face dessa terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Excelente semana, em nome de Jesus. E a gente vai se encontrando nas programações dessa semana na igreja, sempre sendo purificados diariamente pelo fogo do Espírito, em nome de Jesus. Até mais.